A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Em 2021 começou trazendo a notícia mais aguardada dos últimos meses, a aprovação das vacinas contra a Covid-19 pela Anvisa e o início da vacinação no Brasil. Afinal, essa é a maneira mais eficaz de evitar as formas graves da doença e desafogar o sistema de saúde brasileiro, que está em seu limite por conta da pandemia. Porém, com essas vacinas veio também uma imensa onda de desinformação, que está prejudicando não apenas a credibilidade das vacinas contra a Covid, mas também a de todas as outras que compõem o calendário nacional de vacinação. Por isso, o tema vacinação volta à pauta do USP Analisa, que vai discutir em uma série especial a importância da imunização e esclarecer as principais dúvidas e informações falsas sobre ela. Nesse primeiro programa da série, vamos abordar de que forma as vacinas agem no nosso corpo, um pouquinho da história dessas substâncias, e também como funciona o Programa Nacional de Imunização que existe aqui no Brasil. Para conversar com a gente estão aqui o enfermeiro especialista em imunização Leandro Torres, que é criador do canal Hora de Vacinar, e também a bióloga e doutoranda da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP, Amanda Goulart. Lembrando que tanto o Leandro quanto a Amanda também são integrantes da União Pró Vacina, que é uma importante iniciativa de várias instituições para combater a desinformação sobre vacinas. Leandro, Amanda, sejam muito bem-vindos ao USP Analisa. Eu agradeço muito, Thaís, agradeço o Leandro também por estar aqui. É um prazer para mim e eu sempre aprendo muito nessas oportunidades. Então, eu espero que seja muito enriquecedor para todos que estão assistindo e para a gente também que está participando. Thaís, muito obrigado pelo convite. Amanda, é um prazer estar com você também. Ter essa oportunidade de falar para um público a respeito de algo que pode prevenir formas graves da doença e falar de outras vacinas que são super importantes para o nosso dia a dia é muito prazeroso. A gente está sempre aprendendo. A gente não domina tudo sobre o assunto, mas a junção das forças faz com que a gente cresça e motive mais pessoas a aderirem a esse projeto de imunização, todos pelas vacinas, e com isso a gente consegue garantir a saúde da nossa população. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, tem gente que acha que as vacinas são algo recente na história da humanidade, mas esse é um assunto que já é discutido aí há quase 3 séculos. Eu queria que vocês contassem para o pessoal que está em casa como que foi o surgimento das vacinas e quem foram os principais cientistas envolvidos nessa descoberta. Bom, já existiam relatos de imunizações há 2.000 anos atrás, lá no século X, onde os chineses, os indianos, eles pegavam casquinhas de feridas da varíola, maceravam essas casquinhas e sopravam no rosto das pessoas. Inclusive, tem até um imperador que no século XVII ele chamava Kang. Esse imperador, ele imunizou a família dele inteira, imunizou o exército dele inteiro com essa macerado da casquinha da varíola e vários outros grupos importantes da época. Então, há muito tempo atrás já existiam esses registros de imunizações. Mas o termo vacina, ele surgiu pela primeira vez em 1798, que um cientista inglês que se chamava Edward Jenner, ele observou que trabalhadores na zona rural que trabalhavam ordenhando vacas, eles apresentavam uma varíola só nas mãos, principalmente nas mãos e nos braços, e não era a forma grave da varíola. E aí, o que ele fez? Ele falou assim, opa, tem alguma coisa aqui que eu tô perdendo, eu preciso pesquisar isso. Então, ele foi lá, conseguiu um menininho, ele pegou a secreção da pústula, no machucadinho da varíola, na mão de uma das mulheres que ordenhavam as vacas, e ele pegou aquela secreção e inoculou em um menino. O menino ficou super bem, ele teve um pouco de febre no primeiro dia, mas depois ele melhorou. Um mês depois, o Jenner falou, vou ver se essa inoculação, se essa vacinação, entre aspas, né, que esse termo não existia ainda, vai funcionar. Então ele pegou o vírus, né, da varíola de verdade, e ele inoculou no menino. E o menino não ficou doente. Isso foi a origem, né, desse termo vacina, né, que vem de vaca, dessa varíola da vaca. Depois de algum tempo, né,
em 1881, o cientista Louis Pasteur, ele também estava pesquisando métodos de imunização contra cólera aviária. Então, ele pegou a bactéria que causa a cólera e no laboratório ele enfraqueceu essa bactéria. E aí surgiram essas vacinas que são mais trabalhadas em laboratório, elas são um pouco mais modernas, né? Isso foi em 1881. Então foi assim que surgiu a vacinação, a vacina. Então, desde lá, da China, os primeiros relatos, depois Edward Jenner, que firmou esse termo vacinas, e depois Pasteur, que introduziu essa técnica de trabalhar o micro-organismo para enfraquecer esse micro-organismo e imunizar as pessoas e proteger essas pessoas das doenças. Amanda, Thaís, uma coisa interessante na história das vacinas é que eu sempre gosto de reforçar isso. Dizem que por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. E por trás das vacinas também existe uma grande mulher na história, que foi a Lady de Montagu, que por meados de 1730, por aí, ela acabou observando uma forma primitiva de vacina contra a varíola, e ela foi uma escritora, uma poeta inglesa, uma aristocrata que influenciou muito a sociedade para o desenvolvimento da vacina. Então, se a gente observa a história, a gente vê que as mulheres estão inseridas desde o século XVI, XVII, nas pesquisas científicas, mesmo que pesquisas assim mais primitivas, mas a gente sempre tem mulheres envolvidas. Na ciência hoje, a gente vê, por exemplo, a corrida do homem à Lua, a gente vê mulheres envolvidas em todo o trabalho de desenvolvimento da tecnologia, a gente tem as mulheres participando. Isso é super interessante, porque a ciência abrange todas as pessoas. E se a gente traz isso para os dias de hoje, como que eu não posso acreditar numa ciência que vem trazendo evidências e vem refutando alguns paradigmas ou alguns costumes por crendice, mostrando que realmente funciona. Porque o ser humano, a gente brinca, né? O ser humano, ele acaba sendo movido por crendices, por folclore, por eu acho, eu acredito que... E aí quando a gente tem a tecnologia na nossa mão, à nossa disposição, a gente chega num momento como hoje de duvidar, por exemplo, das vacinas. Coisa que a gente já trabalha há mais de 300 anos, mesmo que algumas formas mais primitivas, né? Então, desde a época de Lady de Montagu na Turquia, ela observava isso, ela comentava com a sociedade a respeito, e a gente vê o trabalho evoluindo, e com todo o conhecimento que a gente tem hoje, a gente vê uma involução da nossa sociedade em relação a acreditar na ciência. Independente de acreditar em alguma questão religiosa, mas eu acredito que tudo acaba se complementando. Nada é mais importante do que o outro, mas a ciência, ela me mostra, com evidências muito claras, os benefícios que a gente pode ter dessas ferramentas para salvar vidas. E assim, depois da introdução do saneamento básico, da água potável no mundo, nada salvou mais gente do que vacina. E é super importante a gente lembrar disso, porque se a gente não tivesse uma ideia de saneamento que começou lá na Inglaterra, com a descoberta da cólera e tudo mais, toda essa vigilância epidemiológica, essa análise da doença, como que a doença se espalha, a gente não teria uma expectativa de vida hoje como a gente tem. Antigamente o pessoal vivia o quê? Vivia 30, 40 anos, e hoje a gente consegue viver aí 80, 90. Hoje a gente teve uma oportunidade lá no Pacaembu de fazer a vacinação de uma senhora de 102 anos. Então, assim, é muito gratificante a gente ver a história, ela acaba comprovando todos os episódios que aconteceram e dando mais força. Mas, infelizmente, a gente está vivendo um momento da nossa sociedade em que as pessoas estão desacreditando até mesmo da ciência. Infelizmente, Leandro. Eu agradeço, Leandro, por ter falado sobre as mulheres na ciência, porque a gente está gravando no Dia das Mulheres e Meninas na Ciência. Então, obrigado por relembrar.
E sobre as vacinas, eu fico pensando, enquanto você estava falando, se a gente não tivesse nenhum tipo de imunização, de vacinação, como que ia ser nossa vida? A gente ia viver em pandemias constantes, né? Ia ter dano constante na economia, além das mortes precoces, ia ser uma bagunça. Então, a vacinação é a resposta para tudo, para muita coisa. E a gente tem essa resposta muito recente. Se a gente pegar na história do Brasil, o primeiro morador do Brasil a receber a vacina foi Dom Pedro, em 1896, se eu não me engano, que trouxe a vacina da Europa, a vacina da varíola, e aí em 1900 começou todo o processo de vacinação no Brasil contra a varíola. Houve uma pessoa influente da sociedade brasileira que trouxe a ideia da vacina aqui para o Brasil, e em 1900 começou-se a vacinação da população. Já em 1904 a gente já teve uma revolta da vacina, porque as pessoas desconheciam e assim, era uma pandemia de varíola que assolava milhares e milhares de pessoas. A gente tinha milhares de mortos por causa da varíola todos os anos. Dizimava uma boa parte da população. E a população começou a ficar assim, mas isso funciona, não funciona? Muito por falta de conhecimento, pela desinformação e por crendices. Achavam que ia roubar a alma, que não ia poder ir para o céu. Então, envolvia muita questão religiosa, política. E aí, em 1904, houve a grande revolta. O pessoal não vai vacinar, vamos quebrar tudo. Rio de Janeiro virou um pandemônio. Só que ninguém conta que, logo em 1908, houve outra pandemia de varíola, na verdade, uma epidemia de varíola, né, no Rio de Janeiro, onde as pessoas buscaram pela vacinação. Houve uma aceitação em massa pela vacinação. Então a gente tem histórias do passado se repetindo de forma cíclica nos dias atuais. A gente só mudou a tecnologia, mudou o período, as pessoas têm mais conhecimento, têm acesso à informação rápida, coisa que em 1900 demorava 3, 4 meses para você receber uma informação. Então, você não tinha assim tanto descrédito. Hoje, talvez por conta da própria vacina também ter surtido o efeito desejado, a vacina ela é culpada também pela desinformação, pela desacreditação, porque a gente não ouve mais falar quase de pólio, de tétano, de difteria, mas aí a gente começa, precisa? Não precisa, eu não ouço mais falar, e aí a gente tem o que a gente teve em 2016 no Ceará, um surto de sarampo que começou a se espalhar, que 2017 não conseguiram controlar, 2018 virou uma epidemia, e aí a gente teve um boom de sarampo, morreu gente de sarampo. Em pleno século XXI, eu, como profissional de saúde, eu acho inadmissível a gente ter uma morte por uma doença que tem como eu me proteger. Na cidade de São Paulo, em 2020, a gente teve uma morte por hepatite A, sendo que eu tenho vacina para prevenir. Quando a gente foi ver o caso, a pessoa não tinha tomado vacina, fazia parte de um grupo de risco, que tinha vacina elegível para essa pessoa, e a pessoa não se preocupou. Então, assim, perder uma vida é algo tão triste. Uma única vida importa. E agora a gente pensa, por exemplo, no coronavírus. Quantas mil pessoas já morreram no Brasil? Eu brinco que eu até parei de acompanhar, porque é tanta gente. Eu faço parte de um dos hospitais de campanha, eu sou supervisor de um dos hospitais de campanha aqui em São Paulo, que inclusive reabriu, né? Na primeira fase do hospital, a gente teve um número gigante de óbitos, porque a gente ainda não tinha vacina, se dava algumas orientações equivocadas, estava no início da pandemia, a gente não tinha um conhecimento mais apropriado de como tratar o problema. Aí alguns inventaram de falar de tratamento precoce, que mesmo que tivesse estudos, a prática mostrou que não funciona. Porque se funcionasse, eu não teria tido a quantidade de óbitos que a gente teve e continua tendo. Então é super importante a gente lembrar que a história ela se repete de forma cíclica e a gente tem que aprender com a história para a gente não repetir os mesmos erros do passado. E vamos esperar, né, que agora o pessoal realmente aprenda com a história. Vamos sair um pouquinho de história. A gente já abordou esse tema sobre vacinas aqui no USP Analisa no ano passado, quando começaram as primeiras pesquisas, né, em torno da vacina contra a Covid, mas nunca é demais explicar para as pessoas sobre a ação das vacinas no nosso organismo. Acho que vocês já falaram, deixaram um pouquinho claro aqui,
né, em relação à importância das vacinas, mas eu queria que vocês reforçassem isso. Por que é tão importante tomar vacina, não só contra a Covid, mas contra as doenças de uma forma geral? Bom, eu vou explicar a parte imunológica, que é a minha área, e o que a vacina faz no nosso corpo. O que acontece quando o enfermeiro, quando o médico, o profissional da saúde vai lá e dá a vacina na gente. Então, existem várias estratégias de vacina, que a gente vai até falar daqui a pouco, mas a vacina, ela vai imitar o micro-organismo que causa doença na gente, só que sem causar a doença. Como ele vai fazer isso? Ele vai ativar um sistema no nosso corpo que se chama sistema imunológico, que é o sistema de defesa do nosso corpo, e é o sistema que ele vai servir para deixar nosso corpo todo equilibrado. Então, a função do sistema imunológico é deixar tudo em equilíbrio. Caso aconteça uma infecção, um machucado, um trauma, o sistema imunológico ele vai se ativar para tentar resolver aquilo. Então, no caso de uma doença, por exemplo, coronavírus, né, ou qualquer outra doença, quando esse micro-organismo entra em contato com a gente, o sistema imune ele vai se ativar para tentar conter aquele vírus. Com a doença, a gente pode ter ou sintoma nenhum, ou ter uma ativação muito grande do sistema imune, muito descontrolada, e aí a gente pode ter danos no nosso sistema respiratório, no pulmão, na garganta, nos tecidos do nariz, e a gente ter os sintomas mais graves da doença, ou até essa doença ser letal. Então, quando a gente se infecta com um micro-organismo, essa ativação do sistema imune, a gente não sabe como é que vai acontecer na gente. Ela pode ser controlada, e a gente ter sintoma leve e ficar curado depois, ou a gente pode ter essa inflamação, né, essa ativação do sistema imune muito exagerada, e isso vai fazer com que a gente tenha os sintomas mais graves da doença. Depois que essa inflamação, ela acontece, ela termina, no caso da pessoa, né, que não faleceu, né, que ela teve a doença e se curou, algumas células do nosso sistema imunológico, que são chamados linfócitos, esses linfócitos, eles têm uma capacidade de se tornar linfócitos de memória. O que são esses linfócitos de memória? São linfócitos que vão durar muito tempo, então eles podem durar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, depende do micro-organismo, depende da vacina, depende de muitos fatores, né? Mas esses linfócitos de memória, eles vão ter memória, eles vão se lembrar daquele micro-organismo que causou a doença. Então, da próxima vez que a gente entrar em contato com esse micro-organismo, já vão ter células e anticorpos que são específicos para esse micro-organismo e vão ser ativados naturalmente, rapidamente. Então, o que a vacina vai fazer? Ela vai imitar essa infecção com o micro-organismo que ou está desligado, né, inativado, ou está atenuado, ou são parte de micro-organismo, ou é o ácido nucleico, né, o material genético desse micro-organismo. Então, ele vai imitar esse micro-organismo, a vacina vai imitar, vai ativar o sistema imunológico para a geração desses linfócitos de memória. A vacina vai preparar, vai acordar o nosso sistema imune para que exista essa memória imunológica. E quando a gente entrar em contato com um micro-organismo de verdade, que pode causar doença na gente, que pode causar os sintomas mais graves da doença, a gente vai ter linfócitos, que são específicos para aquele micro-organismo que a gente recebeu a vacina, né, e que a gente pode entrar em contato outra vez com esse micro-organismo. E também a gente vai ter a produção de anticorpos. Alguns tipos de linfócitos são capazes de produzir anticorpos. O que são esses anticorpos? São proteínas que têm forma de Y, e nas pontinhas de cima do Y, elas se ligam a partes do micro-organismo, e isso impede que esse micro-organismo entre nas nossas células e cause aquela replicação e a inflamação exagerada. Então, só resumindo, a vacina, ela vai acordar nosso sistema imune para a produção desses linfócitos de memória. Então, esses linfócitos, depois que a gente se vacinar, eles vão ficar escondidinhos, vão ficar guardadinhos no nosso corpo, só esperando, aguardando, a gente entrar em contato com esse micro-organismo novamente. Assim que a gente entrar em contato com esse micro-organismo, os linfócitos vão se ativar, eles vão ser acordados, e eles vão começar a tentar controlar o vírus. Mas essa inflamação ela vai ser controlada, a gente não vai ter sintomas graves da doença, a gente pode ter alguns sintomas leves, mas a possibilidade é baixa também. Então, essa vacina ela vai ensinar nosso sistema imune a combater esse micro-organismo sem causar os sintomas mais graves da doença. Então, é melhor se vacinar do que ficar doente, né? Apesar dos dois, da infecção e da vacinação, causarem essa geração dos linfócitos de memória, é muito melhor a gente se vacinar, porque a gente vai ter a garantia de não ter os sintomas graves da doença, do que a gente ter essa resposta de memória, mas poder ter
uma inflamação exagerada, danos no nosso pulmão, danos no nosso tecido, no cérebro, que tem muita gente ficando com falha na memória, cansaço depois. Então, é muito melhor a gente se vacinar para se proteger do que a gente ficar doente. E, Thaís, interessante do que a Amanda falou, é a gente também reforçar que o nosso organismo, o nosso sistema imunológico, ele tem algumas fragilidades. Eu brinco, quando eu falo com os meus pacientes, eu falo assim, olha, o seu sistema imunológico, ele vai sofrer de Alzheimer antes do que você. Por isso que a gente precisa repetir algumas vacinas no decorrer da vida. Porque mesmo o nosso organismo produzindo uma memória imunológica, eu tendo lá no meu banco de dados uma informação, por exemplo, contra difteria e tétano, as minhas células de defesa, os meus linfócitos vão lá e falam assim, opa, eu sei o que é difteria, eu sei o que é tétano. Eu vou deixar aqui esses soldadinhos guardados, se você tiver contato com eles, eu vou pegar esses soldados para combater. Só que, como a gente tem o controle da doença, muitas vezes você não tem o contato propriamente com a doença. E esses soldadinhos de defesa ficam guardadinhos lá num arquivo. E com o tempo, o nosso organismo vai esquecendo deles. É tanto soldado especializado para combater determinadas doenças que o sistema imunológico acaba esquecendo. Por isso que é importante a gente lembrar que existe um calendário de vacinação, um cronograma de vacinação, que ele nunca acaba. Começa no dia em que eu nasci recebendo a hepatite B, assim que eu nasço eu recebo a hepatite B e a vacina da BCG contra a tuberculose, que de passagem mata 2.000 pessoas por dia no mundo, e ninguém fala disso. E eu vou continuar a minha vida até os meus 90, 100 anos, tomando, por exemplo, a vacina dupla adulto, que é difteria e tétano, a cada 10 anos. Para quê? Para lembrar o meu sistema imunológico, para reativar o sistema imunológico que, olha, você tem lá num arquivo do seu sistema imunológico determinados soldadinhos que combatem esse problema. Como que eu reativo isso? Com a vacina. Inclusive, as vacinas da Covid também, elas têm 2 doses justamente para isso. Então, a gente recebe uma dose, gera essa imunidade, esses linfócitos de memória, que são específicos, né, ou que são especializados para combater o Covid, e depois a gente vai lá e dá uma acordada também. Vamos acordar essas células de memória para a gente ter uma resposta mais eficaz, né? Bom, depois a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre o calendário nacional de vacinação, mas como a Amanda mencionou, a gente tem diferentes tipos de vacina, ela falou um pouquinho agora, brevemente aí na pergunta anterior, mas quem que é leigo no assunto tem ouvido falar um pouquinho, né, sobre esses diferentes tipos de vacina, agora com o início da vacinação contra a Covid, que no Brasil está usando vacinas de vírus inativado, no caso a Coronavac, e de vetor viral não replicante, que é a da AstraZeneca. Expliquem para a gente quais são esses tipos de vacina que existem e as diferenças na ação delas no nosso organismo. Bom, tem alguns tipos de vacina, né? O primeiro tipo que eu vou falar é o tipo de vírus ou micro-organismos que são inteiros, que são completos. Então, eles vão lá, vão pegar esses micro-organismos, que são os organismos que causam as doenças, e eles podem ou inativar, que é desligar aquele micro-organismo, o micro-organismo não vai ser capaz de entrar no nosso corpo e causar a doença, ou ele pode ser atenuado ou enfraquecido. Então, pode pegar o micro-organismo inteiro e desligar ele, inativar esse micro-organismo, ou atenuar, deixar ele mais fraco, para ele não causar uma doença forte na gente. A Coronavac é de micro-organismo de vírus inativado. Então, pegou o coronavírus, inativou ele, desligou ele, ele não é capaz de causar doença na gente. Outro tipo de vacina é o de vetor viral. Então, existem vacinas de vetor viral que são replicantes ou que são não replicantes, como é da Oxford. O que é isso? Eles pegam um micro-organismo, no caso o vírus, né? E eles vão fantasiar esse micro-organismo do coronavírus. Então, eles pegaram um vírus que não causa doença, que é o adenovírus. Ele é capaz de entrar no nosso corpo, mas não é capaz de causar a doença. E eles vão fantasiar ele de coronavírus. Então, quando os nossos linfócitos, eles verem aquele vírus fantasiado, eles vão falar, nossa, isso aqui tá parecendo um coronavírus. E aí eles vão lembrar daquele micro-organismo que tá fantasiado, aquele adenovírus que tá fantasiado. Então, quando eles verem esses linfócitos de memória, verem o coronavírus de verdade, eles vão falar assim, eu já vi isso. E aí eles vão se ativar.
Outro tipo de vacina são as vacinas de subunidade. É como se os micro-organismos fossem desmontados, como se fosse peça de Lego, e eles pegam uma pecinha desse Lego, ou algumas peças desse Lego, e montam a vacina. Então, toda vez que o nosso sistema imune, os nossos linfócitos de memória, eles verem aquela pecinha de Lego, aquele pedacinho do micro-organismo no coronavírus ou em outro micro-organismo, eles vão ser ativados e eles vão conseguir combater aqueles micro-organismos. E agora, mais recentemente, existem as vacinas de ácidos nucleicos, que são o material genético do micro-organismo. Então, eles pegam um pedacinho de DNA ou de RNA e esse material genético vão carregar uma mensagem. Quando eles entrarem nas nossas células, as nossas células vão receber essa mensagem e vão começar a produzir partezinhas do micro-organismo. Essas partezinhas não vão causar doença na gente, mas vão ser capazes de ativar também a memória imunológica. Vão ativar o sistema imune e vão gerar linfócitos de memória que conseguem reconhecer essa partezinha no micro-organismo. Então, são seguras todos esses tipos de vacina. Algumas vacinas, principalmente as vacinas dos vírus enfraquecidos, algumas pessoas elas não podem receber essa vacina, acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas elas são seguras, são eficazes, são estratégias diferentes, mas a gente pode confiar. Bom, infelizmente o programa de hoje está terminando, mas a gente continua essa conversa na próxima semana com o enfermeiro especialista em imunização Leandro Torres, que é criador do canal Hora de Vacinar, e com a bióloga e doutoranda da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP, Amanda Goulart, que vão falar dos tipos de vacina que existem e por que algumas pessoas não podem se vacinar. Então marque na sua agenda e continue aqui com a gente. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.